com os conteúdos angustiosos da presente realidade. Nós vemos a indicação nos filmes e a classificação por faixa etária, e aqui nesse filme não tem conteúdos apropriados para crianças ou adolescentes abaixo de 14 anos, abaixo de 16 anos. Já não vejo mais indicações para filmes de 18 anos. Caiu em desuso. E normalmente nós associamos essa, digamos, censura a conteúdos sexuais, não é isso? Aos senhores. Não só conteúdos de natureza sexual, mas conteúdos de natureza adulta, para os quais não há ainda condições e capacidades de elaboração. Não há ainda maturidade suficiente para lidar com determinados conteúdos que são para os adultos. Infelizmente, nós vivemos uma precocidade da vida adulta. E a adolescência é vivida assim de maneira, nos nossos dias, paradoxal. Muito interessante. Como assim? Ao mesmo tempo em que a adolescência está super, hiper estendida, o que eu quero dizer com isso? Nós temos adolescentes de 24 a 25 anos de idade, que ainda sentem, agem e reagem como adolescentes. Nunca experimentamos na história da humanidade um retorno à casa dos pais na vida adulta. Jovens adultos estão voltando para suas casas de origem. É um fenômeno cada vez mais comum. Ou seja, ao passo em que há uma super e hiper extensão da adolescência, também há uma espécie assim de regressão em termos da qualidade e da capacidade de lidar com os problemas reais da vida. Então esta geração trocou a crítica, a hipercrítica, porque criticam tudo, por maturidade. Então nós temos a impressão de que um jovem que é hiperinformado, hiperantenado, hiperconectado, é maduro. Não é. Não se garante. Volta para a casa dos pais. Vai lá para a barra da saia da mãe. Porque na hora que a coisa aperta, não se garantem na vida. E é natural que seja assim. Porque nós temos um compasso e um pulso dado por Deus, em que as coisas devem acontecer no devido momento. Nós temos hoje, não à toa, suicídios de crianças de 7, 9 anos de idade. Lá no Recreio, na semana retrasada, jogou-se de um prédio uma criança, não consigo classificar como adolescente, de 12 anos de idade. 12. Eu fui a uma escola, eu tinha uma paciente, e na escola, a psicóloga me disse, olha, Daniel, no ano de 2016, nós tínhamos aqui, mais ou menos, 30 e poucos alunos que precisam de atenção especializada. Que alunos são esses? Alunos com hiperatividade, alunos com algum tipo de transtorno de ansiedade, que precisam fazer as suas provas, especialmente as provas, em uma sala à parte com monitores. São alunos que precisam de uma certa inclusão, de uma certa, digamos, monitoria, de um certo cuidado, porque apresentam dificuldades de aprendizagem. No ano de 2017, nós já pulamos para mais de 170 alunos que precisam desse tipo de assistência na hora de fazer as provas e precisam de muita paciência e elasticidade dos educadores. E isso se deu porque nós estamos imersos em uma crise de natureza política e econômica gravíssima. E isso influencia e impacta diretamente a psique da juventude. Alfred Adler, um dos discípulos lá de Freud, ele afirmou nos seus escritos que o clima político de determinada nação influenciam o indivíduo. Sabe qual era a crise dos alunos dessa escola?
de alto nível que eu visitei. A angústia dos filhos em relação aos pais que haviam perdido emprego e que agora não teriam mais condições de mantê-los naquele nível, naquele padrão de vida. E eles estavam extremamente ansiosos e angustiados com isso. E por isso mesmo tinham esse déficit no processo de aprendizagem. Como é que a gente dá conta dessa demanda? Como é que a gente dá conta dessa angústia? E transmitir conhecimento de maneira dialogal, ou seja, você precisa conversar com essa juventude, sentar com eles e conversar, você precisa ter conteúdo. Não adianta dizer, não, porque na minha casa o meu pai... Pode parar. Isso não funciona. É zero para você. Não funciona. Esquece. Você tem que entender dos assuntos que angustiam a juventude. Você tem que aprender a mexer no Instagram. Você tem que saber o que isso significa para eles. Você precisa assistir os conteúdos que eles assistem. Você precisa se atualizar como um software se atualiza. Você precisa viver nesse tempo. Eu sou da geração X, né? A geração do Atari. Quem é que lembra aqui do Atari quando ele chegou? Assim? Eu me lembro porque eu nunca tive um Atari. Meus pais não compraram um Atari para mim. Então nós lembrávamos de que a tecnologia começava a mostrar assim as suas garras mais avançadas naquela época. Hoje, nós temos uma indústria de game que é absolutamente bilionária pelo mundo. É uma das indústrias que mais contrata TI, ou tecnologia, ou tecnólogos da informação, são, sem dúvida nenhuma, hoje, a profissão que mais emprega no planeta. Eu tenho amigos, irmãos, lá na igreja do Recreio, jovens meninos. E eu considero jovens meninos, de 20 e poucos anos de idade, jovens adultos, se você preferir, né, que estão sendo disputados pela Amazon, estão sendo disputados pela Google, colocam lá o seu diploma no LinkedIn. Alguém sabe o que é LinkedIn? Não? Colocam lá o diploma no LinkedIn. Tem um amigo meu que está fazendo um app, porque essa é a categoria dialogal dessa juventude. Você tem que dialogar a partir de uma plataforma digital. Você não conversa, você não acessa ninguém. Então esse rapazinho está fazendo o app do Celebrando a Vida, que é o nosso ministério. Ele tem 22 anos. Já recebeu propostas da Google, já recebeu propostas da Amazon. E rápido esse menino vai enriquecer. Como ele é um bom menino equilibrado e cristão e teve uma boa base familiar, eu acredito que ele não vai enlouquecer com o sucesso e com a grana e com a fama. Mas a nossa juventudezinha, infelizmente, a grande maioria, são massacrados pela angústia de como será o futuro. Então, nós estamos, para eles, como aqueles que os instrumentalizam. Nós somos os grandes instrumentalizadores para que o saber tenha o seu devido sabor. Para que saber seja agradável e não angustiante. Eu vou desenvolver a minha fala, você vai entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. E nós temos, na nossa cultura, deixa eu ver se eu aprendo isso. Desafios fortíssimos. Nós vivemos na chamada pós-modernidade. Ora, o que é pós-modernidade? Um filósofo alemão chamado Hegel, ele disse o seguinte: não existe mais verdade absoluta. Como assim não existe mais verdade absoluta? Não, não existe. O que existe é uma tese, uma antítese e uma síntese. É isso que existe. Tese, antítese e síntese. Aí você pega aquela síntese que funciona como verdade durante um tempo e faz uma antítese da síntese, que se transforma numa outra síntese. E assim, de síntese em síntese, a verdade se diluiu, se perdeu.
Talvez um dos maiores males da nossa época seja discernir o que é mal do que é bom, o que é santo do que é profano, o que é tóxico do que é saudável. Porque as fronteiras, elas estão todas perdidas e diluídas. Ninguém consegue mais discernir. Nunca foi tão necessário o dom de discernimento e a correta leitura do que está acontecendo no plano real. Por isso, dizer e conhecereis a verdade vos libertará nesses tempos, soa como uma ofensa. Ou soa ofensivo. Como assim? Que é a verdade? Sabe quem fez essa pergunta? Pilatos fez essa pergunta. Porque a filosofia busca as respostas para trazer o que é de fato verdadeiro. E o método científico, por sua vez, cada vez mais cristaliza a dificuldade do contato com uma verdade absoluta. A espiritualidade, ela, sem dúvida nenhuma, é muito bem aceita hoje, desde que ela não seja dogmática. Como assim? Existem vários artigos científicos que provam que uma pessoa que tem uma comunhão com Deus real, viva, que pratica a sua espiritualidade, ela tem muito mais chances, por exemplo, de não cometer suicídio. Porque ela está amparada por uma rede, está amparada pela sua relação com Deus, pela sua relação com o sagrado. Então, cientificamente, a espiritualidade previne naturalmente contra o suicídio. Provado em vários trabalhos científicos. Aliás, a minha monografia ou trabalho de conclusão de curso em uma especialização que eu fiz lá na PUC, no Rio de Janeiro, tinha exatamente esse tema, a espiritualidade aplicada ao tratamento da dependência química. Então, a espiritualidade é reconhecidamente pelo universo científico como preventivo, fator de proteção contra uma série de doenças e também ajuda no processo pós-operatório, no processo de recuperação de qualquer patologia. Por quê? Na relação com Deus, a fé e a esperança. E essas emoções são fundamentais para uma boa terapêutica pós-operatória, para uma boa terapêutica pós-quimioterapia. Ou seja, a espiritualidade é bem-vinda. Porém, se você disser que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, opa! Esse tipo de espiritualidade não é bem-vinda. Por quê? Porque absolutiza um caminho, uma verdade e uma vida. E aí nós cristãos estaremos em muito breve tempo em maus lençóis. Porque nós continuaremos afirmando que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, é preciso saber como fazer isso. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que perdeu a imagem de Deus. Perdeu o referente através do qual eu me referencio. Se eu não tenho uma referência em Deus, para olhar e mirar e dizer, bom, este é Deus e eu sou criado à imagem e semelhança deste Deus, esse Deus é amor, esse Deus é justiça, esse Deus é paz, esse Deus é vida, esse Deus é amor, esse Deus me ama, eu sou amado dele, esse Deus enviou o seu Filho para me resgatar de todo o mal. Se eu não tenho neste Deus a imagem plena na qual eu me miro, eu olho, eu me espelho, eu vou estabelecer para mim um ídolo. Vários ídolos. A autoimagem pode ser um ídolo. Passei ali agora com um pastor, próximo, ali na litorânea, não é isso? Avenida. Eu vi várias pessoas tirando selfie. Várias pessoas tirando selfie. E postam, obviamente, nas redes sociais. E esperam receber um like. Joinha. Estou atendendo uma pessoa, e já é uma senhora. Tem uma série de questões com a filha. E ela me disse, mas doutor, desse jeito,
Eu coloquei a minha foto no Facebook, ela não curtiu a minha foto. É mesmo, meu filho? O curioso é que, na semana anterior, ela tinha dito, não tem amor maior do mundo do que o da minha filha. Ela me ama maravilhosamente, ela é uma pessoa extraordinária, mas na outra semana, a filha não curtiu a foto no Facebook do aniversário dela. Então ela passou do amor ao ódio total em uma semana. O que está acontecendo, gente? Perguntei para minha filhinha agora, filha, você vai querer viajar com o pai para sempre? Ela disse assim, eu já sei que não vai. E tudo bem, porque ela vai continuar me amando, e eu vou continuar me amando, minha filha. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que as pessoas nasceram para ser livres. E cada qual vai escolhendo o seu caminho. E a melhor filosofia é aquela que a gente faz da gente mesmo. Mas vejam, gente, Deus está eclipsado. É uma nuvem, tem uma cortina de trevas, e ninguém mais enxerga Deus. E é altamente preocupante o fato de nós sermos 40 milhões evangélicos ou mais já? Mais de 40 milhões? Qual é o impacto real que nós estamos promovendo na sociedade, a não ser o enchimento das igrejas? Qual? Qual estrutura social foi mudada, transformada por conta da luz dos cristãos, que pregam sem pronunciar nenhuma palavra? Tem uma frase de Agostinho, e eu gosto muito dessa frase dele. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. O que você acha dessa frase? Eu vou repetir. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. A gente diz que o sujeito que bebe, que fuma, é que dá mau testemunho, não é isso? E eu acho que isso também, mas para mim, quem não salga e quem não ilumina é que dá mau testemunho. Que é o testemunho do não iluminar, é o testemunho do não salgar. E Jesus disse assim, ó, a lâmpada, ela não pode ser colocada debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada assim, ó, no alumiador, para que ela possa iluminar. Uma das mensagens mais lindas que eu vi tempos atrás de um pregador, dizia o seguinte, que o sal tem que sair do saleiro e salgar a terra. E nós estamos eclipsados de Deus, porque Deus não se reflete a partir de nós. A imagem de Deus não se reflete a partir de nós, porque nós estamos absorvendo os ditos e chamados valores do mundo. Mas é muito sutil, porque nós vivemos numa sociedade que perdeu a imagem e a semelhança de Deus, a igreja está perdendo a imagem e a semelhança de Deus, a igreja está imersa nessa cultura que a engole. E que cultura é essa? É uma cultura hedônica, hedonista. Que é uma cultura hedonista? É uma cultura que privilegia o prazer. Prazer a todo custo e não há nenhum preço ético a se pagar. Vale tudo. Vale tudo. Não dá nem para cantar a música do Tim Maia. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Nem isso você pode cantar, mas senão você é preso. Porque agora vale tudo. Em nome do amor. Que amor é esse? É um amor aí, conceitualizado pelo mundo. Estava lá no hotel. Gente, até às 6 da manhã. Era baladinha, baladona, baladaça. Rap, reggae, e sei lá mais o que, axé. Num transe.
Maluco! Até às 6 da manhã. Quem já ouviu falar das festas rave? Já ouviu falar? Bem, festas rave são festas de música eletrônica, que é uma espécie assim de religião, uma espécie de culto, parecido com o Santo Daime, só que é movido por música eletrônica. No êxtase. E aí todo mundo. Todo mundo pulando. No êxtase. Sabe o que é êxtase? É uma droga, gente. É uma droga que une dois químicos. Um anfetamínico, que deixa você a 1000 por hora, e um alucinógeno, que faz com que você veja as cores por um outro matiz e viés. Tudo neuroquímica. Tudo quimicamente induzido. E aí o sujeito toma um êxtase, ali por volta de 8 horas, para bater às 9, e vai ficar até o outro dia de manhã, na rave. Todo mundo pulando no mesmo ritmo, na mesma vibe. E aí há uma sensação de pertencimento entre eles. É uma religião, é um culto. Dá para perceber o que é hedonismo? É a busca do prazer, é a busca do pertencimento, é a busca de estar junto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à noite. Hedônica a nossa juventude, hedônica a nossa sociedade. Sex shops espalhadas pelo planeta inteiro, não é isso? Em qualquer lugar você vai, você viu. As pessoas estão em busca de prazer. O sentido da vida para muitas pessoas é o prazer. É uma sociedade extremamente consumista, que consome tudo. É o carro do ano. Lá no Recreio e na Barra, nós temos o maior índice de inadimplência da cidade do Rio de Janeiro. Maior índice de inadimplência, de gente que não paga, mal pagadores. Tem pessoas que têm um BMW, pagam lá uma mensalidade de 5.000 para ter o carro, e estão com a geladeira vazia. Na época do meu pai, e o meu pai é um baby boomer, né? Ou seja, o meu pai nasceu naquela época da Segunda Guerra Mundial. Então ele é daquela geração baby boomer. A gente vai explicar um pouquinho mais o que é isso. Na época do meu pai, ser era importante. Não sei quantos de vocês se lembram, eu estou falando da década de 40, década de 50, onde ser professor, quem é que se lembra disso? Década de 40 e 50 aqui. Vamos lá, vamos chegar na década de 60? Ser professor era a coisa mais honrosa. Na Alemanha ainda é. Se eu pudesse, eu falaria um pouquinho sobre o sistema de ensino alemão, que é muito interessante. Agora aqui no Brasil, coitadinho dos professores, hein? Ganha quanto? R$900? Depois vem os cortes? Quanto ganha o professor? O aluno não é mais aluno, ele é cliente. Ele é patrão do professor. Porque na época do meu pai, ser é o que importava. O tempo passou e aí ser já não era mais importante. O importante passou a ser ter, para consumir. Tudo. Consumir viagem, consumir carro, consumir bebidas caras, restaurantes caros e consumir culto, consumir religião, consumir pastor performático. Nessa sociedade se consome tudo. Por isso que você muda de igreja hoje, amanhã você está noutra. Porque a igreja não te agradou. Aí você foi para outra, porque tem 20 numa mesma rua. Se consome tudo.
E agora nós vivemos num tipo de sociedade onde nem ser, nem ter é importante. Basta parecer. É só parecer. O que é uma selfie, gente? Uma selfie é você, como eu vi ali na litorânea, em cima de um banco de areia, numa praia lindíssima, tirando uma selfie. A palavra selfie vem de self, de eu. Agora digam para mim, aquela foto de você mais bela, numa linda praia na litorânea, representa quem você é? Não, representa quem você gostaria de ser. Porque a selfie pode estar linda, mas lá dentro pode ser que esteja como Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados. Por fora está maravilhoso, mas por dentro está podre. Sociedade sem valores. Por que a nossa sociedade é uma sociedade sem valores? Porque agora, queridos, nós não temos mais Deus. Deus não é mais o Criador. Aquele Deus revelado nas Escrituras é só mais um Deus entre tantos deuses. Então vale tudo. Na Califórnia, podem pesquisar, teve um sujeito que se casou com uma árvore. Porque agora nós somos só a extensão da natureza. Então, se nós somos só uma extensão da natureza, um processo evolutivo de bilhões de anos, nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos animais como os outros. Então vale tudo, essa coisa de cristianismo, de coisas que estão na Bíblia, de valores fortes e firmes, é uma bobagem. Uma sociedade secularizada, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente entrar no próprio impacto da tecnologia, mas secularização é, segundo um sociólogo chamado Os Guinness, secularização, o processo segundo o qual as pessoas e as instituições perdem o seu significado social. O que eu quero dizer com isso? Pastor e político estão quase assim no mesmo nível de significância, de importância e de relevância. Você fala pastor, o nego fala safado. Você vai lá pagar o dízimo para o pastor, já ouviu isso? Você vai lá pagar o dízimo para o pastor, porque tem um monte de pastor picareta, um monte, que mercadejam as almas dos homens. É só ligar a televisão que você vai ver um monte. Um monte. Eu acredito que se Paulo estivesse aqui, dificilmente ele seria um televangelista. Essa é uma outra história. Polícia no morro. Eu fui pastor de uma favela, no Morro do Barbante. A única sensação que a gente não tinha quando a polícia subiu o morro era de segurança. Todo mundo ficava apavorado quando a polícia subia. Quando os bandidos estavam lá vendendo cocaína, a gente se sentia mais seguro. Policial perdeu, então, no Rio de Janeiro, o seu significado social. Ah, é culpa de quem? Gente, eu não estou aqui, por favor, buscando méritos. Eu estou fazendo apenas uma análise factual. É fato. Por favor, eu sei que aqui a gente tem, inclusive, policiais honestos, santos homens de Deus. Glória a Deus pela vida deles, amém, queridos? Assim como na nossa igreja, temos 18 delegados. E são delegados que foram perseguidos porque foram corretos. Foram jurados de morte porque foram corretos. Mas são exceção. Quando a gente chama a polícia, a gente diz, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer a partir daí. Uma sociedade pessimista, egoísta, insegura, angustiada, imersa na pós-modernidade, onde vale tudo, não tem mais verdade. E aí nós vivemos com altas perturbações da psique. Falhou aqui? Altas perturbações da psique. Não sei se a gente consegue passar. Todo mundo assistiu essa série, né? Eu assisti. Assisti o primeiro capítulo e esta série fala fundamentalmente não sobre a questão do suicídio em si, mas fala sobre as relações sociais num high school, num colegial,
num ensino médio típico dos Estados Unidos. No primeiro episódio, tem essa moça que veio de uma cidade grande, foi para uma cidade menor, e ela precisa pertencer àquele grupo. Ela precisa pertencer. Mas aí tem um sujeito que se aproxima dela, ela se aproxima do sujeito, porque ela tem dificuldades de fazer novos vínculos, fazer novas amizades. E aí o cara quer só aproveitar dela. É o famoso tirar casquinha, né? E aí ele foi tirar uma casquinha com a menina e tal, tentar levar a menina para a cama. E aí quando ele a leva para um parquinho, com gangorra, com escorregador e tal, eles estão lá naquela coisa de pré-namoro, né? Pré-beijo. E aí a menina desce no escorregador, aí o cara tira uma foto dela e na foto dela sai ela de calcinha. O que esse idiota faz? Ele pega a foto que ele tira quando a menina desce o escorregador e aparece a calcinha dela e veicula a foto para a escola inteira. Ele passa para um idiota, que é o idiota mais idiota do que ele, e o idiota que é mais idiota do que ele, idiotamente veicula a foto no celular para todo mundo. E aí ela ganha alguns apelidos, alguns adjetivos na escola. Alguns que começam com a letra P. E aí essa menina entra assim numa espécie de calvário social, de não pertencimento, de exclusão, e o final é o suicídio. Ela se mata e depois ela decide se vingar dos meninos todos ali, e a trama rola em torno disso, e tem uma cena que foi recentemente tirada, dela cometendo suicídio, explicando, né, ao vivo e a cores, como é que se comete um suicídio para se matar de fato. Coisa, meus irmãos, me desculpem, satânica, infernal. Quer você acredite ou não, goste ou não, queira ou não, este mundo aqui jaz no maligno. São forças espirituais da maldade que produzem esse tipo de indução sutil a partir de um sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é assim, ó. Você pega uma verdade, que é uma verdade, pá, coloca assim, logo na capa. Depois você pega uma mentira, uma verdade, uma mentira, uma verdade, uma mentira, uma verdade, uma mentira, e aí o discernimento fica difícil. A Bíblia diz que Satanás é o quê da mentira? Pai. Quem é pai? Protege, nutre, faz crescer, sofistica, educa. E aí a nossa juventude vai engolindo esse lixo. E aí nós temos abuso de substâncias, os transtornos ansiogênicos, transtorno de ansiedade generalizada, síndromes do pânico, toques, né? Transtornos de conduta, transtornos opositivos desafiadores, transtornos por uso de substâncias, transtornos de aprendizagem, de personalidade, depressivos, perturbações da sexualidade e tantos outros, gente. São sintomas da nossa sociedade. E a nossa sociedade, pode passar? Eu estou com dificuldade de passar aqui, gente. Pode passar para mim, por favor? Próximo. Nós temos uma adicção por tecnologia. É uma dependência. O uso da tecnologia e a adicção por tecnologia se inscreve na mesma região cerebral onde a dependência química por drogas se instala. É uma adicção. Então é preciso que eu e você saibamos dosar a quantidade de tempo que os nossos filhos gastam aqui. Aí eu vou tirar o celular do meu filho. Não faça isso. Não funciona. Se você tirar o celular do seu filho, você vai gerar uma criança alienada.
Então, a melhor atitude é a educação sobre como usar de maneira saudável. Vou usar aqui, tá, filho, o seu exemplo, rapidinho. A gente foi almoçar, jantar, aliás, ontem, na Cabana do Sol. Aí a Sofia estava lá. Eu falei assim, filha, agora não. Aí ela obedientemente guardou o celular. Por quê? Porque eu quero uma interação real e não virtual. Quando você trata bulimia nervosa é assim, ó. A pessoa come, faz uma compulsão alimentar altíssima, come, um episódio compulsivo, depois ela vomita, porque ela não quer engordar. Então, como é que a gente trata bulímico? Tirando a comida? Não, se você tirar a comida, a pessoa morre, certo? Inclusive, estados avançados de bulimia, a pessoa já não tem mais a menarca, não menstrua mais, que ataca principalmente mulheres, né? Então, você tem que reeducar em como se alimentar e tratar a questão da autoimagem, que é a percepção distorcida de como aquela criança se vê. O mesmo acontece com a tecnologia. Educar, imprimir uma marca e fazer com que a criança veja fora de si. A minha filha Sofia, vou citar ela de novo, tá? Minha filha Sofia tem 11 anos. A minha filha nunca foi a um curso de inglês. Nunca foi. Ela fala fluentemente inglês, há pelo menos 2 anos. É porque ela é muito inteligente? Sim, ela é inteligente. Show o pai, né? Brincadeira. Show a mãe. Mas ela está completamente, absolutamente imersa nesse mundo tecnológico, onde a língua predominante é inglesa. Ela aprendeu a falar inglês, basicamente, a partir do contato com mídias sociais. É claro, ela teve experiência de sair fora do país algumas vezes. Mas não é qualquer argumento que cola com a minha filha. Não é. Não adianta vir com aquele blá blá blázinho assim básico que não vai colar. Eu atendi 19 horas, eu vou até 19h10, tá bom? Vamos fazer uma coisinha um pouco diferente hoje? Pode ser, pastor? 19h10? Eu atendi uma adolescente que veio para mim com transtorno, ou hipótese, né? Transtorno de personalidade borderline. Por quê? Ela se cortava toda e ela pensava o tempo todo em tirar a própria vida. E a coisa começou com um pai que a abandonou quando ela tinha 2 anos e nunca disse, olha, parabéns para você no dia do aniversário dela. Você está absolutamente insensível. E essa menina chegou altamente politizada, altamente. E ela dizia, eu vou fazer ciências sociais, porque a solução para o Brasil é uma revolução. Eu tive que ler Revolucionários, porque ela ia citando revolucionários e tratados de esquerda, com uma rapidez, com uma velocidade, que eu não conseguia acompanhar. Então eu tive que ler sobre revolucionários do México, revolucionários da América Latina, revolucionários da Colômbia, tive que entender de Farc, altamente politizada. Fumava maconha, bebia e fumava cigarro. E dizia não crer mais em Deus, porque não há Deus. Como é que a gente cuida de uma criança dessa? Com 13 anos de idade, 13. Vida sexual profusa, ativa, como a de um adulto. Saía com adultos, assim, ó. Não se escandalizem, não sei se acontece isso aqui no Rio de Janeiro, lotado, precoces, não prontos para isso, não estão prontos. Foram mais ou menos 3 anos com essa menina. Eu me lembro nitidamente no dia em que ela deixou de fumar maconha. Foi quando eu disse para ela assim, bom, você preza tanto a liberdade, né? Você tem um discurso tão libertário. Mas veja se não é assim. A maconha impede você de ser livre, né? Porque você não pode dizer não. Você tem que fumar. Então, se você tem que fumar, você vendeu a sua liberdade para esse hábito.
você vendeu barato a sua liberdade e o preço é um baseado de maconha. Coisa que você tanto preza a liberdade, você está presa. Um insight na menina. E a partir daí ela nunca mais fumou maconha. O tempo foi caminhando, tudo no seu devido tempo, sem pressa, estresse ou ansiedade, numa técnica que a gente chama de entrevista motivacional, não confrontativa. A menina voltou para Deus, perdoou o pai, se reconciliou com a mãe, e hoje está casada fazendo direito para ser advogada. Por favor, senão, não tenho nada contra ciências sociais, nada, pelo contrário. Mas no caso dela, seria sem dúvida nenhuma a perdição da moça. Ela se perderia por completo, porque o Deus da moça não era o Deus da Bíblia, eram os heróis revolucionários de esquerda. Deu para entender, não? Tudo o que está acima de Deus e do seu evangelho é ídolo. Não tem jeito. Até o Bolsonaro, se colocar ele lá como ídolo, ele é ídolo, ele não é Deus. Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? E a minha esperança está em Jesus Cristo. Pode colocar a sua esperança nos homens. Sabe o que vai acontecer com você? Sua fé vai lá para o chão, ó. Você vai quebrar tua cara. Porque fé que sustenta a vida, só em Deus e no seu Filho Jesus. Então a adicção pode passar por tecnologia, leva a todos esses estados emocionais. Pode passar. Num segundo. Eu melhorava em 1 minuto. É possível, através das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e outras plataformas mais. É possível você ter todas essas emoções, essa profusão de emoções, para a qual o seu aparelho psíquico, a sua mente, não foi programada. A gente não foi programado para esse absurdo aqui emocional. O compasso da vida, gente, é lento. É lento. Eu vivi assim uma época tão difícil na minha vida, de atividades, de trabalho, eu estava tão estressado, que eu saí de férias, minha mãe ainda era viva, e eu pedi a Deus uma coisa. Sabe o que eu pedi a Deus? Pedi a Deus para assistir uma chuva. Não foi assistir série, nem filme, nem peça teatral, nem para fazer um evento assim que me animasse. Não, eu queria assistir uma chuva. Porque eu me lembrei que em Santo André, na época do Atari, e eu não tinha Atari, começava a aparecer o MS-DOS, né? Aqueles computadorzinhos antigos. Eu me lembrava que eu via chuva cair, batendo assim na janela. E aí eu cheguei na cidade de Bauru, nós temos uma propriedade rural, e o aeroporto de Bauru fica próximo da nossa propriedade. Você não precisa nem ir na cidade, é só virar à direita, você vai lá cair na chácara da avó Eusa, que é a nossa propriedade em Bauru. E aí eu cheguei muito cedo, o voo saiu muito cedo, e eu cheguei por volta ali das 9 horas da manhã, com toda a minha família. E aí eu sentei na varanda, numa rede, de repente, Deus atendeu a minha oração, veio uma chuva. E aí eu assisti a um dos espetáculos mais extraordinários da natureza e da vida, que muita gente despreza, porque estão hiperestimulados. Hiper. Ninguém mais presta atenção na criação de Deus. Contemplação é uma forma de adoração.
Não se faz mais isso. Tem um aplicativo chamado Calm Down ou Keep Calm, uma coisa assim, que tem assim, pare por 15 segundos, já viram isso? Aí tem uma chuva. 15 segundos de chuva. E acalma. Quem já viu isso? É um appzinho, uma coisa que passa assim, calm. Assista, pare 15 segundos. É incômodo parar, né? Fecha os olhos, todo mundo fecha os olhos. Pense numa chuva, não numa tempestade, uma chuva. Imagine agora o céu formando nuvens e uma chuva descendo. Ela desce devagar, ela desce suave. E você sente o gotejar da chuva no seu rosto, na sua cabeça. Você não tem medo dos trovões. E a chuva desce. Água. De repente brota o cheiro de água com terra molhada. Só chuva. E aí você se lembra que os céus proclamam a glória de Deus. Que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eis que vos trarei a chuva serôdia, e com ela a vida. Pode abrir os olhos. Quem se sentiu relaxado, assim, de verdade? Levanta a mão. Então, acabei de aplicar isso aqui no esoterismo, no espiritualismo. Isso é uma técnica de relaxamento, em que eu levei vocês imageticamente a uma chuva. Foi essa sensação que eu senti. Agora, quando a gente está no WhatsApp, quando a gente está no Facebook, quando a gente está no Instagram, eu preciso mostrar o meu selfie, que não é o meu selfie. Não é a minha versão, é uma versão imagética, fantasiosa que eu criei de mim. Numa praia, para todo mundo ver. Será que vão ver? Será que vão clicar? Será que vão me achar bonito, bonita? Será que... Para, pô. Isso aqui é ilusão, essa plataforma aqui é uma ilusão. Isso aqui não existe. Isso é uma fantasia. Então eu assisti a chuva inteira. Que gostoso assistir uma chuva. Pode passar o próximo? Hiperconectividade, gente. Hiper. Demais. Passou da conta. Passou do ponto. Menos conectividade. A hiperconectividade é assim, todo mundo sabe sobre você. Me fizeram uma proposta. Olha a proposta que me fizeram. Ô, Daniel, a gente vai montar um estúdio, porque você é melhor que Augusto Cury. Olha o que o sujeito está me dizendo. Milionário. Lá no Recreio. A gente monta um estúdio, a gente coloca você numa plataforma de Instagram, a gente acha o nicho de mercado, a gente te dá metade. Porque daqui a pouco a gente começa a vender os seus cursos. Cada curso vai custar 29, 30 reais. Olha, teve um psiquiatra aí que está fazendo sucesso, rapaz. Ele vendeu 200 mil cursos de 29 reais. Você vai ficar milionário. Eu disse, muito obrigado. Esse dinheiro aí para mim. Não quero ser conhecido por milhões de pessoas. Muito obrigado. Não quero isso. Não quero fama. Isso é um lixo. Muito obrigado.
Não preciso de 200 milhões de reais. Não preciso disso. Eu estou fazendo a oração de Salomão. Deus, não me dê demais para que eu venha blasfemar e esquecer do teu nome. E não me dê de pouco para que eu venha praguejar. Me dá o necessário. Você acha que você é sábio? Eu acho que é sábio. Porque quem disse foi Salomão, segundo a Bíblia, o homem mais sábio do planeta. Então eu não quero nem ter muito, nem ter de menos. Eu quero ter o suficiente. Então eu não quero ficar hiperconectado, nem que as pessoas fiquem hiperconectadas em mim, e nem eu quero expor a minha privacidade para milhões de pessoas. Porque eu não quero ficar doente, pô. Isso aqui adoece, ó. Porque o comentário que fazem de você aqui, define você, define essa galera. Desconexão, pode passar, por hiperconexão. Porque está ligado aqui. Mas tem uma mãe, né? Que quer um abraço, que quer um carinho. Tem um pai que quer um beijo, um cheiro. Um jogo de futebol, na rua, na praia. Desconectados, completamente desconectados uns dos outros. Fui num restaurante, coisa que você já deve ter visto, muito comum. Uma garrafa de vinho no meio, uma pizza e o casal, cada um com um celular. Fiquei olhando a cena, pensei, mas melhor pedir uma pizza para levar em casa, né? Estou fazendo o que no restaurante? Hiper, pode passar. Estimulação. De um jeito que as crianças ficam facilmente, rapidamente entediadas. O que acontece com a hiperestimulação? Para a gente caminhar aqui para encerrar por causa do culto, né? Pode passar. Passa mais um aí, por favor. É assim, ó. Quando você é estimulado por uma imagem, imediatamente você faz uma descarga de adrenalina no seu sangue, ou de dopamina. E essa descarga de adrenalina e de dopamina, literalmente, produzem dependência. Então, para que você tenha essa descarga continuada, você precisa do hiperestímulo. E aí, quando você pede para a criança desligar o celular, ela logo fecha a cara, porque a fonte de estímulo lhe é negada. Então, tudo é tedioso. Vamos na casa da avó? Ah, posso levar o celular? Aí chega na casa da avó, oi, vó, tudo bem? Senta na... Ela está ali? Não, ela está um junkie, um dependente, está viciada, dependente de tecnologia. Porque existem mecanismos neurobiológicos funcionando a partir dessa hiperestimulação. Quando a gente faz retiros lá do Celebrando a Vida, que é o nosso ministério, vou falar um pouquinho mais dele depois, a gente proíbe celular. Todo mundo tem que entregar o celular assim. Gente, teve uma pessoa que entregou o celular chorando. Mas não tem como eu ficar... Não tem como você ficar com o celular. Aliás, é uma geração que não sabe ouvir não, tá? Não sabe lidar com frustração, não. E é uma mulher de 30 e tantos anos. Eu falei, não, filha, você tem que deixar o celular aqui. Que calvário foi para a menina ficar um dia... Ela deu testemunho. Irmãos, quero dizer aos irmãos que Deus me deu uma grande vitória. Irmãos, eu fui no retiro alto celebrando. Eu consegui ficar um dia sem celular. Aí todo mundo disse, glória a Deus. Eu disse, meu Deus. Todo mundo pirado. Que isso? Isso aqui é um poste ídolo. Esse troço aqui, ó. Para muita gente. Para mim, é meu escritório, minha agenda, meus pacientes e tal. Depois, chega! Chega desse negócio. Está vendo aqui, né?
cheio de tecnologia, ótimo, desde que você faça bom uso. Isso aqui não pode virar um Deus. Isso aqui não pode virar. Mais uma, vamos lá. Cyberbullying. Na minha época eu tinha bullying, né? Eu fiz bullying com muitos colegas meus. Também sofri bullying. Mas ficava ali, 3, 4. Hoje, são milhões de olhos que estão a olhar você, a expectar você, a vigiar você. Eu nunca vi ninguém colocar uma selfie quando acabou de acordar com aquele bafo de leão, de onça, com o cabelo todo desgrenhado. Nunca vi. É só selfie. Cheio de caras e bocas. Que coisa ridícula. A selfie nunca representa o self. O eu. Porque o eu tem dramas, tem dilemas, tem problemas, mas na selfie está todo mundo bonito. Como eu atendi uma menina que colocou uma selfie assim, linda, e na outra semana ela tirou a própria vida. Era o selfie dela que estava ali, não? Não, era uma selfie. Era uma produção falsa de uma felicidade que não existe. De uma angústia fantasiada de praia do Recreio e de biquíni. Deus é que sabe como é que estava aquela menina que cometeu suicídio depois de postar uma selfie linda. Então, gente, menos conectividade, menos, e mais relações reais, toque, amor, transmissão genuína de afeto, para a gente não viver assim imerso nessa onda. E olha, gente, eu só passei assim rapidamente pelo assunto, hein? Não pude me aprofundar aqui hoje, rapidamente. Mas nós vamos orar para fazer a transição para o início do culto, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo. E te pedimos que no nome de Jesus, haja discernimento. E que nós, como cristãos, ó Deus, possamos dar uma resposta inteligente, uma resposta que dialogue com a realidade, mas sobretudo bíblica. Ainda que isso implique em não compreensão e perseguição. Louvado seja o teu nome por aqueles que estão sendo perseguidos de fato por causa da tua palavra. E que venha a perseguição, Senhor, para que ela nos depure, para que ela nos santifique, como foi com a igreja primitiva, para que de fato a tua igreja seja sal da terra e luz desse mundo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos ter um tempinho de transição. Pastor Ailton com a palavra. Vamos dar início.